meus queridos empresários do terceiro ciclo. Pessoal, a gente já está aí basicamente na segunda metade dos documentos, certo? A gente já está na fase de elaboração, tá? E a construção desses agora, ela vai ficar num viés mais técnico, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar agora mais com diagramas, certo? Então, vocês já fizeram um diagrama, vocês vão construir uma planilha de custo essa semana, e nas semanas seguintes, vocês vão trabalhar com mais diagramas. Então, a gente vai ter a elaboração de um documento cada vez mais técnico, tá? Onde a contextualização desse documento ela é importante, tá? Onde você mostra o que é o documento, onde você vê qual é a finalidade, e posteriormente você complementa isso. Então, nesses documentos, é muito importante você contextualizar o que você está fazendo, e não somente jogar o diagrama, tá? Ou jogar a planilha. Então, você tem que contextualizar o que vai estar acontecendo, tá bom? Então, para essa semana, a gente vai trabalhar com planilha de custos, certo? Vocês já deram uma olhadinha lá no Classroom? Se vocês conseguiram abrir o modelo que eu mostrei lá para vocês? Yes ou no? Eu nem olhei ainda o Class. Melhor só mais tarde. Ela mesmo, não vi. Então, já terminaram os da semana passada? Essa era a primeira pergunta, desculpa. Mas é claro. Suponho. Da semana passada, caso de uso? Então Ou... tá de Peraí, boa. qual? Mas qual? Caso de uso ou o diagrama? Uso ou o diagrama? O diagrama. Já Já tá no ponto, Sim, né? foi feito. O Ramalho do Terminei mundo. ontem. Ó, então Yuri fez. deixa eu fazer aqui um sisteminha pra gente mostrar aqui para vocês como que se dá esse negócio, tá? Gabriel. Fala de quem que tá ausente, só para me ter uma noção aqui, daqui pro final da aula eu finalizo a frequência, tá? Certo. Me ajude aí, tá? Ó, pessoal, vou compartilhar aqui a tela. Hoje a aula é bem rápida, tá? Então, quem tiver dúvida já desenrola aí. A gente espera que consiga sanar as dúvidas desse documento bem rapidão, tá ok? Todo mundo vendo a tela? Tá de boa a tela aí? Tá sim, tá Agora sim. sim. Deixa eu só aparecer aqui para mim direitinho também. Ó, tá. Então vamos lá. Nesse documento, pessoal, é imprescindível que vocês tenham que ter algumas noções, certo? A primeira noção é com relação a tempo, né? Então a gente já trabalha com o tempo há muito tempo, na verdade, desde do primeiro ano, né? A gente trabalhou com a disciplina de gestão do tempo. Que a gente consegue fazer esse gerenciamento do tempo. E aqui nesse documento, uma das principais características dele é essa gestão do tempo. É você entender o quanto de tempo é necessário para se construir alguma coisa, o quanto que você acha que isso vai custar, e, claro, qual a complexidade, né? Qual o preço que isso vai te ocorrer na produção, tá? Então, por exemplo, a planilha de custos, ela é uma pasta com uma planilha só, né? Bem simples. E antes de eu conversar sobre essa parte aqui de cima, eu vou descer logo aqui mais abaixo para a gente pré-estabelecer os valores, tá? Então, esses valores, eles foram atualizados, eu os atualizei, né? De acordo com o mercado atual de 2020 e 2021, tá ok? Então, essas aqui são as médias salariais que eu encontrei de acordo com cada profissão, tá bom? Então, por exemplo, esse valor aqui é por hora, tá? Então, vocês têm que ter noção que no final do mês eu vou ter um valor total, tá ok? No caso aqui, é para uma jornada de 40 horas, certo? Que é o convencional, 40, 44. Então, por exemplo, o meu gerente de projetos, ele tem um valor de hora de R$ 68,00 em média, tá ok? Então, o que isso significa, né?
que no final do mês ele vai ter, em média, um salário de quase 11 mil reais, tá? Isso aqui foi uma média com buscas em algumas empresas do país, certo? E isso tanto pode tender para cima, ou seja, pode ser mais, como pode tender para baixo, a gente ter um valor menor, né, com relação a isso, tá? O analista, em média, ele tem uma hora de trabalho de R$ 52, ou seja, cada hora de trabalho dele vale R$ 52. E ao fim do mês ele tem aí, em média, né, um salário de 8.300. O desenvolvedor, R$ 42, né? O web design, 31, um DBA, 33 e um testador, 17,50 a R$ 18 a hora, tá? E aí, vocês podem me perguntar, tá? O que seria esses valores com acréscimo, tá? Esses acréscimos, pessoal, é em cima do nível das pessoas. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, você vai ter, por exemplo, um programador júnior, um programador pleno e um programador sênior. Então, isso vai depender de quê? Da experiência que se tem. Então, quando você começa numa empresa, você começa como júnior. E aí você vai subindo, vai para o pleno, depois você vai para o sênior, tá? E aí, essas evoluções, elas são representadas aqui com o valor no acréscimo salarial. O que isso acontece no mercado. Então, por exemplo, o cara, quando entra na empresa, certo? Ele entra ali como um júnior, com um nível mais baixo de desenvolvimento, né? Então, ele pode ter ali um acréscimo de 20% em cima de uma possível evolução dele, tá? No nível médio, que é o nível pleno, basicamente, a gente fazendo uma analogia, a gente vai ter aí um acréscimo de 30% em cima do salário dele. E no nível alto, pode-se chegar a ter um acréscimo de 50% no salário dele. Então, o gerente de projetos, que inicialmente tinha uma hora de R$ 68, ele pode chegar a ter uma hora de R$ 102, tá ok? Felipe, esses valores, eles influenciam em quê? No preço do software, pessoal. Então, por exemplo, tá? Vamos lá. Agora a gente já vem aqui para cima. Observem, pessoal, que aqui eu tenho uma tabela maior chamada casos de uso. Então, todos os casos de uso que vocês construíram, eles têm que ser inseridos aqui. Então, por exemplo, se a empresa construiu 10 casos de uso, todos os 10 têm que estar aqui. Se foi 12, todos os 12 têm que estar aqui, tá? E, claro, vocês também têm que colocar os documentos que vocês estão criando, porque vocês também têm que ser pagos por isso, tá ok? Então, observem aqui. O primeiro caso de uso que eu coloquei foi o login, tá? Esse login, ele vai ter, certo? 3 níveis de complexidade. Ou ele tem uma complexidade alta, ou ele tem uma complexidade média, representada pela letra M, né, e alta pela letra A, ou ele tem uma complexidade baixa. Felipe, qual é o critério que eu uso para dizer se um login tem complexidade alta, média ou baixa? É o quanto você demora, o quanto você acha difícil construir um login, tá? Então, se o login for um login do outro mundo, com recaptcha, com verificação, com encriptação e tal coisa e tal, e vai buscar no outro, aí eu posso ter uma complexidade alta. Agora, se eu tenho um login e senha, né, que eu coloco ali só o login e a senha, é uma complexidade baixa. Agora, se eu tenho qualquer tipo de verificação, por exemplo, como recaptcha, né, como aquelas letrinhas para você validar se você não é robô, então aí já tem uma complexidade média. Vocês estão sacando como é que a gente consegue entender o que é cada coisa? E aí, a partir disso, eu vou dizer o seguinte, ó, o meu login aqui, eu fiz um login dos bom mesmo, com um encriptado, cheio de criptografia, verificação de recaptcha, busca em diversos servidores. Então, aqui foi o que aconteceu. Em vez de uma complexidade baixa, eu tive uma complexidade alta, tá? Vou colocar aqui, complexidade alta. Bom? Eu vou apagar os dos outros aqui, tá? Só para a gente ir fazendo, tá bom? Aí, o que acontece? Aqui, pessoal, observem que mais embaixo eu tenho uma outra linha chamada total de horas trabalhadas. Aqui você vai colocar um valor de hora, certo? Que cada profissional trabalhou nesse caso de uso, certo? Então, por exemplo, vou diminuir aqui a visualização para ficar num quadro só. Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Tá tranquilo? Tá suave? A parte da complexidade, sim.
Pronto. O restante também, né? Beleza, tá? Então, o que que acontece, ó? O meu gerente de projetos, né? Quantas horas ele trabalharia na construção de um login? Quantas horas vocês acham que um gerente de projeto trabalhou, né, para conceber um login? O gerente não faz a supervisão integral de tudo, não, Felipe. Ele não trabalha durante o tempo todo, não. Justamente. Então, ele tem hora aqui também, né? Então, o analista, ele colheu o requisito, né? Para o requisito de um login, eu acredito que em 1 hora você conseguiu colher. E o juiz fazendo isso em meia hora, tá? Vou colocar aqui 0,5. Certo? O desenvolvedor de software, que foi quem fez, ele levou em média aí para a construção de HTML, certo? Da página, de tudo. Ele levou em média 3 horas para construir esse caso de uso. O web design, para dizer, ó, esse login fica mais bonito desse jeito, mais desse outro jeito, tá? E levou 2 horas para conceber isso, tá? Vou colocar aqui o desenvolvedor com 4 horas. O banco de dados, o administrador do banco de dados, ele levou 1 hora, certo? Para criar essa questão, certo? E o testador levou meia hora para testar esse negócio. Então, observem, ao final de tudo isso, de acordo com a complexidade, porque, observem aqui, ó, no final, eu tenho um custo total do caso de uso login de R$ 536, tá ok? Agora, vamos supor que essa complexidade não tenha sido alta, tenha sido baixa. Observem que agora ele já caiu para R$ 429. Então, a tabela ela é toda automática. O que que vocês vão fazer? Vocês vão preencher, tá? Esses espaços aqui com os casos de uso, tá ok? E com o custo total, aliás, com a quantidade de horas e a complexidade de cada caso de uso, tá bom? Vamos agora aqui para esse caso de uso chamado menu. Vamos fazer ele. Esse cara, ele tem uma complexidade alta. O meu gerente de projetos levou aqui 8 horas trabalhando nele. O meu analista levou mais 8, certo? O desenvolvedor levou 24 horas para construir isso, tá? O meu web design levou 5 horas para construir. O database levou 4 para implementar. E o testador testou tudo isso, em média, em 2 horas. Então, observem, só para construir o menu, teve um custo de R$ 3.435. Desse ponto de vista. Por isso que é muito importante vocês estabelecerem as horas bem direitinho. Certo? Qual é o X da questão nesse documento? Porque ele é muito fácil de se fazer. Mas o X da questão é vocês encontrarem um equilíbrio entre as horas trabalhadas, certo? Por cada profissional e a complexidade de cada hora, tá? Então, aqui eu quero exclusividade. Então, não adianta perguntar, fulano, tu colocou quantas horas no teu menu? Cicrano, tu colocou quantas horas no teu login para eu colocar aqui no meu também? Mano, eu não quero isso nesse documento, tá? Então, eu quero autenticidade, tá? Eu quero que as empresas sejam fiéis ao que elas acham que vai custar de hora e de complexidade. Aí, por exemplo, a gente chega aqui nesses documentos, como os reuniões, criação de documento de visão. Observem o seguinte, pessoal, tá? Esses documentos aqui, a gente tem que entender que o testador, ele não participa de nenhum desses. É verdade, ó. Então, o testador aqui é 0. O testador vai participar de onde? Né? Ele pode participar do MER, aqui com 1 hora no MER, tá? No diagrama de caso de uso, ele pode ter participado? Pode, ou como também não pode. Então, é isso que eu quero que vocês vejam, tá ok? O testador, no aluguel de equipamentos, né? Ele trabalhou aqui 1 hora, aqui nos relatórios ele trabalhou mais 2 horas testando, consulta de saldo, mais meia hora, e aqui no gerenciar equipamentos ele levou
3, 4 horas para testar. Tá? Eu vou colocar aqui as complexidades só para dar os valores lá do testador, tá bom? Então, aluguel de equipamentos, complexidade alta, relatório, complexidade média, consulta de saldo, complexidade baixa, gerenciar equipamento, complexidade alta. Pronto. Aqui, como ele tem zero em tudo mesmo. Aí, o que acontece, ó? Observem que, no final aqui, ele também, né, nessa coluna bem aqui, nessa célula I19, ele dá a quantidade de horas, né, que o testador trabalhou nesse projeto, certo? Então, vamos, hipoteticamente, que vocês preencheram toda a planilha e deu esse total aqui, ó, de 57 horas e meias, tá? O que vai acontecer? Aqui, nesse primeiro quadradinho azul, o azul mais claro, o que eu tenho? Eu tenho o valor do software, o valor real do software, ou seja, o que eu paguei para as pessoas, aliás, o que cada pessoa cobrou, né? O que me custou. Só que vocês são uma empresa, pessoal. Então, vocês têm que fazer o quê? Lucrar. E no quadradinho aqui de baixo, é onde vocês vão multiplicar aí os pães de vocês. Então, a empresa vai se reunir e vai definir o seguinte, gente, o quanto que a nossa empresa quer ter de lucro? Ah, eu quero ter 15% de lucro. Ah, eu quero ter 30% de lucro. Aí tem os ambiciosos, com 60% de lucro, né? Aí o que acontece? Aqui vocês têm que ter um feeling, onde vocês conseguem perceber, né? Se o software vai ficar extremamente caro para o cliente de vocês, tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Essa empresa aqui, o software está custando R$4.000, R$4.051,55. Aí a empresa definiu o seguinte, ó, eu quero ter um lucro de 60%. Então, esse software de 4.000, ele pula para 6.482. Vamos fazer aqui a multiplicação como se ele quisesse um lucro de 70%, tá? Um lucro de 70%, ele já pulou para quase R$7.000 o valor desse software, né? No caso, como tivesse preenchido tudo aqui, tá? Então, esse aqui, esse azul aqui mais escuro aqui, certo? Mais vivo, é o valor final do software de vocês. Dúvidas até aqui? Nenhuma. Bora, pô. Gerente, galera. Então, A gente a não empresa precisa cria uma taxa ter medo não, né? para cobrar. E Yuri, deixa eu falar. Então, vai quebrar mim. A empresa se reúne para criar uma taxa para cobrar, aí transforma essa taxa em fixa, tipo isso aí? Não, Edamires, a empresa ela se reúne e diz o seguinte, gente, quanto de lucro a gente quer ter nesse projeto? Aí eu quero ter 60% de lucro. Aí você pega o valor do software que você fez a partir aqui dos casos de uso e de todos os cálculos de horas e de complexidade, certo? E aí você multiplica, né, com o valor, pelo valor dele mais 60%, né? Então você multiplica, pega esse valor e multiplica por 1,6 para dar os 60% de lucro, né? Se fosse 30%, multiplica por 1,3, né? É um cálculozinho matemático. E aí ele vai dar aqui o teu valor do software. Com esse valor do software adquirido, o que você vai me fazer? O Harris quer 90% de lucro, o cara quer matar os clientes mesmo, né? Então, com esse valor do software definido, certo? Porque esse valor aqui, ó, é o valor que você vai passar para o cliente. Por exemplo, eu pegar a empresa do Gabriel. O software da empresa dele custou R$4.000. Só que o valor que ele passa para o cliente é R$6.807. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Gabriel, né, a empresa do Gabriel, vamos lá, o software dele custou, aliás, ele passou para o cliente por R$6.887,64, né? Lucrando 60% aí, né? Tirando aqui o valor de despesa do software, né? R$4.051,55. Então, ele lucrou R$2.000, né? Só que o que acontece, pessoal? Vocês lembram que eu coloquei aqui só praticamente o valor do testador. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma tabela completa para a gente ter noção de quanto valor a gente pode chegar, tá?
Vocês estão entendendo até aqui? Enquanto eu vou procurando, vocês podem perguntar alguma coisa. Ô, Felipe, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Pergunte, meu amigo. Desenrole aí. É o seguinte, caso, vamos dar um exemplo aqui. D. O, o, suponhamos que a gente tem uma equipe onde o gerente de projetos, ele funciona com uma carta coringa. Como assim? Ele pode ajudar outro setor. Suposição, né? Por exemplo, o gerente de projetos que vai e ajuda na parte de programação. Então, ele é um gerente de projetos, mas atua também como programador. Aí, nessa planilha, eu constaria as horas desse gerente de projeto trabalhando como programador na planilha do programador ou na planilha do gerente de projetos? Ó, Zé, é feijão com arroz, meu parceiro. Não complique, não. O cara é gerente de projeto, então ele recebe como gerente de projeto, tá? Por mais que ele ajude lá na programação, ele vai receber a hora que ele ajudou lá, a hora vem para dentro do negócio dele. Então, por exemplo, se o gerente de projetos aqui no caso de uso de login, certo? Aliás, no caso de uso menu, ele trabalhou 2 horas na programação, as 2 horas lá ele traz para cá. Então ele fica com 8, tá? Mas isso aqui eu não quero que vocês pensem muito desse jeito, não. Eu quero que o cara que teve gerência de projeto, ele tem as horas de gerência de projeto, certo? Não mistura muitas bolas, porque senão pode complicar e tu acabar tendo um preço de software não verídico, tá? Aí dá ruim para vocês. Então a gente, Por que dá então a ruim? gente considera. Ó, oi, Irineu, pode falar. Não, é porque a gente considera o mercado e não o que está sendo feito na empresa. Tipo, eu, eu faço assim uma boa parte do software enquanto o analista não faz muito. Um exemplo, aí ele continua ganhando a mesma coisa do mercado, né? Não é de acordo com o que está acontecendo na minha empresa. Não se preocupem com o valor de mercado. O valor de mercado eu já coloquei aqui embaixo as horas. Eu mesmo atualizei. O que vocês vão se perguntar aqui? Cara, chegar aqui na minha empresa, tá? Deu esses casos de uso, tá? Juntando aqui os casos de uso e os documentos. Beleza? Observe essa planilha aqui por completo, tá? No primeiro caso de uso de login, você vai e pergunta, cara, o quanto você acha que vai ser difícil construir esse login, pelo que você projetou com a análise do sistema e tudo? Ah, eu acho que vai ser uma complexidade baixa, vai ser tranquilo fazer aí. Quem foi que trabalhou nesse login? Foi o gerente, o analista, o desenvolvedor, o web, o DBA ou o testador? Nesse caso aqui, a galera colocou 2 horas de gerente, colocou 4 horas de analista, 8 horas de desenvolvedor, 4 de web, 1 de DBA e 1 de testador. Então, esse caso de uso aqui, nesse quesito, ele saiu por R$770. Tá? O mais importante é vocês, tá? Terem a percepção da empresa de vocês, tá? Então, por isso que é muito interessante que esse documento seja feito em uma reunião interna da empresa. Então, como é que acontece? Vocês marcam a reunião da empresa para vocês discutirem. Ó, gente, o que vocês acham? Porque a participação nesse documento, dessa vez, é isso. Não tem parte escrita, não tem nada. Então, qual é a participação dos alunos que a gente vai cobrar nesse documento? É nessa reunião, vocês se juntam e cada um dá a sua opinião sobre a quantidade de horas que vocês acham. Por exemplo, vamos lá, na reunião, aí eu vou fazer aqui o gerenciar equipamentos, o user case 006. Né? Aqui ele está com complexidade alta. Aí você chega na empresa e diz o seguinte, galera, vocês acham que esse caso de uso, ele é de complexidade alta? Aí todo mundo, sim, tranquilo, é alta. Então pronto, definiu-se como alta. O gerente de projetos, poxa, eu acho que coube quantas horas minhas aqui dentro desse caso de uso? Ah, é tanto. Então, isso aqui você está tendo uma simulação de uma situação. Tá ok? Aí, por exemplo, o analista, quantas horas você acha que cabe aqui dentro sua, né? O programador, vou levar 12 horas. Só que no final das contas, o gerente ele vai dar uma visão geral e vai ponderar. Porque, por exemplo, num caso de uso desse aqui, se eu dizer que o meu DBA fez 28 horas, fez mais que o programador, isso aqui tá certo?
Me diga se está certo. Nem um pouco. Alguém me diz aí, mano. Nem um pouco. Não, não tá Porque certo. o DBA, quem é que trabalha mais? É o desenvolvedor, certo? Porque é ele que constrói mesmo, ou desenvolvedores, né? Porque aqui, por exemplo, a gente está destinando aqui, ó, 106 horas para os desenvolvedores, né? Para pagamento, né? Então, se forem 3 desenvolvedores, aí vai, entendeu? É assim que seria num caso real. Aqui a gente está contando como, na empresa de vocês, cada pessoa tem um cargo, né? Basicamente, tá? Então, deixa eu pegar aqui outro exemplo, ó. Vamos lá. Observem aqui no documento de visão, certo? Pronto, no plano de desenvolvimento de software. No plano de desenvolvimento de software, observem aqui que o gerente de projetos fez em 10 horas com uma alta complexidade, certo? O analista utilizou 10 horas aqui. O desenvolvedor, nenhuma. O web design, nenhuma. O DBA, nenhuma. E o testador, tem 1 hora aqui, não sei porquê, né? Mas não era para ter, não. Era mais fácil ter hora do desenvolvedor do que do testador. Tá? E aí, mais uma vez, ó, observem que no total de horas foi 418 horas para esse software ser construído. Tá? Aí o que acontece? Deu um total de 22.094. Essa empresa ela trabalhou com um lucro de 60%. Então, o software dele foi R$ 35.351. Aí, esse valor aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar no documento de visão, certo? Deixa eu pegar aqui um doc de visão, certo? Doc de visão. Vocês vão voltar aqui no doc de visão, tá? Lembra que a gente deixou uns espaços sem fazer, né? Então, ó, pronto, o custo e o preço, tá? Essa partezinha aqui a gente não fez, certo? E aí aqui você vai dizer o seguinte, ó, com a construção da planilha de preços, através dos requisitos solicitados pelo cliente, o software custará o valor que você obteve lá na planilha. Felipe, assim que eu fizer a planilha, eu já coloco aqui? Não, você espera, né, até eu dar um feedback para você concluir. Por quê? A gente pode solicitar alteração e aí vai influenciar diretamente nesse item 4.3 do documento de visão, como também no cálculozinho aqui do nosso amigo ROI, que eu já ensinei para vocês, certo? E agora vocês vão ter como fazer o cálculo do ROI. Então, por exemplo, ó, olha aqui, ó. De acordo com as informações concedidas pelo senhor Davi, durante as reuniões, ficou explícita a necessidade de informatizar o processo de aluguel dos equipamentos. Então, os aluguéis estão divididos em R$ 50 para computadores, 100 para notebooks, Então, aqui ele fez uma descrição dos produtos da empresa, né? Então, ao mês, a empresa tem recebido com aluguéis cerca de R$ 9.600, tá? Então, isso aqui vocês têm que calcular, dependendo do serviço de cada empresa, né? O mesmo tem despesas com aluguel de ambiente, R$ 1.500 de aluguel, R$ 300 de internet, 700 de energia, 200 de água, R$ 300 de limpeza, girando em média aí uns R$ 3.000 de custos, né? Então, ele tem um lucro de 6.600. Então, vocês têm que saber qual é o lucro aproximado do cliente de vocês. Agora sim é crucial vocês saberem disso. Tem que saber o quanto ele gasta de internet, né? O quanto ele gasta de energia no estabelecimento para vocês poderem calcular o ROI. Tá? Então, o retorno de investimento será de aproximadamente em 5 meses. Né? Então, isso aqui ele já fez o cálculo. Então, aqui o cálculo do ROI, o tempo do investimento, né? Sobre o lucro estimado. Tá? Aqui ele vai dar em média de 5,15 meses. Né? Então, com relação à porcentagem, né? Que é no caso aqui, esse aqui é o PRI, não é o ROI, né? Então, o ROI fica o quê? 6.600 menos 33.600, então aqui ele vai ter um
ROI negativão, né? Porque ele ganha muito pouco, essa empresa aqui, para poder pagar um software de 33 mil, tá? Então, é isso que vocês vão estabelecer. Vão fazer o cálculo do ROI, certo? E aí eu vou voltar e vou corrigir esse cálculo do ROI lá no documento de visão. E também vão fazer, né, aquela questãozinha lá no plano de desenvolvimento de software, onde você tem que fazer as porcentagens e o quanto que foi destinado para cada etapa, tá? Para a iniciação, foi destinado 12% do valor. Então, se eu pego 33 mil, quanto é 12% de 33 mil? Para ir lá para a fase de iniciação. Para elaboração foi destinado 24% do valor do software. Então, o que acontece? Você vai lá e define. Então, nesse momento, a construção dos valores, ele está ligado diretamente com a percepção de vocês quanto à empresa, tá? Então, a semana que vem, na segunda-feira, é muito importante a reunião com os gerentes, né? E aí, se quiser, eu deixo até aberto, se mais alguma pessoa quiser participar dessa reunião, tá? Porque a gente vai conversar bastante sobre esse quesito aqui, né? E eu já vou dar uma olhada como é que tá. E você já me mostra como que tá na segunda-feira. Porque aqui não pode ter erro, tá? Então, a gente tem que ter um período para corrigir. Então, esse cálculo aqui, essa planilha, tem que ser feita nesse final de semana. Para segunda-feira, vocês me mostrarem uma prévia. E aí eu dar as correções. E se não tiver correção, perfeito. Você já terminou, de boas. Se tiver correção, você refaz para me entregar na quarta. Beleza? Então, ó, relembrando, planilha de preços, certo? Planilha de custos aí do sistema de vocês, com todos os casos de uso e os documentos que vocês vão criar, né? Basicamente são esses mesmos documentos que estão aqui nessa planilha de modelo, tá? O MER também entra no meio, tá? No caso, se você tiver mais de 6 casos de uso, você só adiciona aqui embaixo para fazer o cálculo, tá ok? Depois que descobrir aqui o valor do software, conversa com a empresa para descobrir a porcentagem de lucro que a empresa quer, se é 30%, ou se quer fazer que nem o Harris, que é 90% de lucro, né? O Harris quer matar o cliente. Depois disso, volta para o visão, né? Para o documento de visão. No item 4.3, diz o preço que está o software, tá ok? E constrói o ROI, tá? Então, cara, essa semana é da massa. Depois dessa semana, galera, é só filé, né? Que aí vem 3 diagramazinhos de firmeza para a gente concluir essa parte de documentação e começar a fazer esse trem, tá bom? Dúvidas? Nem é para entregar, é pra gente ter finalizado a planilha até segunda-feira, né? Na reunião com o gerente. Segunda-feira. Planilha e ROI, para eu dar uma olhadinha e dar alguma dica para vocês, tá? E aí vocês marcam aí com a empresa de vocês, tá bom? Então, o que eu sugiro? O que eu sugiro para cada empresa nessa semana? Marca uma reunião nesse feriado, quinta, sexta, sábado e domingo. Vocês podem marcar no sábado uma reuniãozinha para vocês, né, estabelecerem as horas e as complexidades, tá ok? E construírem o ROI, tá? Na segunda-feira vocês me mostram o que fizeram e aí com certeza vocês vão ter alguma coisa a corrigir e aí na quarta vocês me entregam de fato e de viés, tá bom? Felipe, e quando é que a gente pega as despesas com o cliente? Vocês já pegaram, não pegaram não? Eu acho que teve empresa que pegou. Não. Pegamos não, Felipe. Mas as despesas com o cliente é só para vocês fazerem o ROI. Então, vocês podem pegar na segunda-feira comigo na reunião, tá bom? Ok, então. Por isso que eu tô dizendo então o ROI fica para depois de segunda. O ROI fica para depois de segunda. E aí, por isso que eu estou dizendo, na segunda-feira, a reunião não será só com os gerentes. Quem quiser participar da empresa pode participar para poder ajudar a sua empresa. Mas eu vou deixar livre. Quem quiser participar, participe. Quem não quiser, arque com as consequências, né? Pessoal, ficou entendido? Filé esse documento. Filé. Na cabecinha de vocês não imaginavam que um software pode custar isso tudo?
Nunca na vida. Eu pensei como é que a pessoa tem tanto dinheiro pra pagar isso tudo. Cara, a Grandene Sobral, ela comprou um software. O software custou 1,5 milhão. Só, bem pouquinho, né? Entendeu? 1,5 milhão. Isso na época que eu fazia faculdade, né? Que eu já tô velho, quase decadente, né? Mas uns 5, 6 anos atrás, tá? Então, o software só depende da complexidade e se ele é gigante ou não, tá? Mas aqui a gente consegue perceber o quanto custoso é. Por isso que eu digo que toda meia hora importa, porque se eu botar aqui uma meia hora a mais, aumenta no valor ou diminui no valor, tá ok? E aí, tudo aí já é automático, pessoal. A única coisa que vocês têm que fazer é colocar a complexidade, os casos de uso e as horas. O resto, não mexam em mais nada da planilha, tá? A planilha faz o cálculo automático, eu já ajustei ela todinha, tá bom? Então, e claro, só mudem também no finalzinho aqui para fazer a multiplicação de acordo com a porcentagem que a empresa vai fazer o cálculo, tá? Então, se ela for usar 60%, pega a célula daqui de cima e multiplica por 1,6. Já está aqui utilizando, tá? Bem simples, bem tranquilo, tá? Só que requer atenção, tá ok? Então, deixem no mínimo aí a planilha toda ok, certo? Façam uma reunião com a empresa de vocês para definir as planilhas, as horas. Na segunda-feira, eu já posso até ver uma forma se eu consigo repassar esses valores de despesas de cada empresa para vocês no WhatsApp, tá? Porque isso aí já ajuda a vida de vocês, tá bom? Me cobrem isso no sábado, pode ser? Quem quiser me cobrar, me cobre aí. Ei, Tá, rapaz, no beleza. caso, eu tô vendo aqui, a minha empresa vai ter que adicionar mais uma linha nessa planilha. Aí, no caso, como é que a A gente minha faz como é que faz pra Você adicionar mesmo adiciona. esses cálculos? Porque eu não sei mexer na Seleciona aqui, planilha ó. toda. Que isso, macho? Seleciona aqui o copia e trem, o cola, pô. botão direito, Copia e cola, né, não? inserir, Não, eu sei, tô inserir um falando abaixo, pra ó. adicionar os cálculos na planilha. Essa linha, nova linha. Ah, copia, copia e cola. Copia e cola. Copiou, colou, já tá lá. Ah, Ó, já viu que ele já pega tudo aqui, ó. ok, Mão com ok. açúcar, velho. Beleza. Se tiver BO com isso aí também, é só me chamar que eu ajudo. Tá? Então era isso, pessoal, tá? Vou fechar aqui a gravação. Bom, Qualquer dúvida, vocês